começando mais um programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, dia 26 de abril de 2025, e nós vamos ter a oportunidade de bater um papo super legal, no qual eu estou há muito tempo querendo trazer esse assunto aqui para o programa, e eu tive a sorte de poder então contar hoje com uma indicação do nosso colega Jacques Bezerra, que já esteve aqui falando sobre a dependência em videogames, e ele indicou o Sérgio como colega. Eles são colegas de especialização na PUC-Rio em transtornos adictivos. A gente tenta no programa sempre trazer um linguajar que seja acessível à maioria das pessoas. Então a gente vai falar eventualmente em termos científicos, em termos médicos ou psicológicos, mas a gente vai tentar traduzir isso da melhor forma possível, porque o objetivo do programa é a gente atingir as pessoas, conseguir passar informação para as pessoas e fazer com que essa informação possa mudar comportamentos deletérios, prejudiciais a essas mesmas pessoas. E o tema que a gente vai trazer aqui é justamente um desses temas, que é uma dessas questões que tem prejudicado muito as pessoas. Nós vamos falar hoje sobre um tipo específico de dependência. Nós temos falado sobre várias dependências aqui no programa, já falamos sobre, por exemplo, a do videogame, já falamos sobre tabaco sempre, né? Porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, então a gente já trabalhou nicotina aqui várias vezes. Já trouxemos aqui neurologistas, neurocientistas para falarmos sobre álcool. E agora nós vamos falar sobre um tipo de dependência que não envolve um produto químico externo a nós, né? Você não ingere, você não inala, não fuma, mas você se torna também igualmente dependente químico de uma química específica que é produzida pelo nosso próprio cérebro. O título do programa, que foi sugerido inclusive pelo nosso convidado anterior, o Jacques Bezerra, a gente sempre pede aos convidados que deem o título do programa. Cada programa a gente pede ao convidado que dê o título. E isso, de uma certa maneira, leva a quem estiver lendo o título do programa a ver como é que a pessoa pensa aquele tema antes de começar o programa. Mas dessa vez o título foi dado pelo Jacques Bezerra e o meu convidado disse que não, vamos manter esse título mesmo, que está muito bom. Então o título do programa foi Bets, o mundo das apostas, das impulsividades, as perdas e dores cotidianas. É bom que cotidianas. É bom que isso fique bem assim na nossa mente, né? E que há perdas e há dores provocadas por esse tipo de dependência. Como de sorte, quase todas as dependências, elas carregam um certo sofrimento por trás, maiores ou menores. Por exemplo, eu não lembrei aqui que nós fizemos um programa sobre vigorexia, que são pessoas que ficam dependentes da atividade física exacerbada e acabam isso gerando uma série de problemas na saúde das pessoas, inclusive são pessoas mais propensas a usar os esteroides anabolizantes com fins estéticos, que também geram uma série de problemas, inclusive formas de câncer. Mas, apresentando o meu convidado, ele se chama Sérgio Davico, que eu já o questionei, é o nome italiano. Ele é psicólogo especializado em transtornos adictivos, e ele então daqui a pouco vai esclarecer para a gente o que são transtornos adictivos. Ele também é especializado em gestão de desastres pela Cruz Vermelha Brasileira,
e ele também é especializado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro numa palavra que a gente usa pouco, mas que a palavra já está dizendo o que significa, que é suicidologia. Nós, inclusive, aqui no pré-programa, nós já combinamos com ele, não a data, mas os temas. Nós vamos trazê-lo aqui novamente para a gente falar especificamente um programa sobre cada um desses temas. Sobre o suicídio, que é um problema gravíssimo de saúde pública, e a nível, assim, só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde tem estudos sobre mortes violentas, e eu estudo mortes violentas porque eu também faço parte, como ativista, do movimento pela paz do trânsito, né? Então, as mortes do trânsito são consideradas mortes violentas. Então, eu estudo morte violenta, e pelos dados da OMS, se você somar assassinato com guerra, mortes por assassinato e mortes em guerras, o número é muito parecido com o número de pessoas que se suicidam. Então, eu faço questão da gente trazer nosso convidado novamente para falarmos sobre isso e também sobre gestão de desastres, que é um tema, apesar de gerar violência, né? Violência da própria natureza, na maioria das vezes, mas não só. É um tema que eu também não domino e vai ser um prazer para mim poder trazer isso para os ouvintes, né? O que que ele aprendeu na Cruz Vermelha Brasileira e como isso, quais são os números que a gente pode usar e quais são os problemas ligados aos desastres, né? Naturais ou não. Mas, Vitor, feita rapidamente essa sua apresentação, aí eu queria que você pessoalmente se apresentasse e para a gente conversar sobre esse nosso tema hoje, dividido em duas partes. Primeiro, sobre a adição propriamente dita, as mais variadas, a dicção, e depois a gente focar especificamente na questão das apostas. E aí eu trouxe uns dados aqui também da imprensa para eu levantar a bola para você. Mas fala um pouquinho de você, então. Como é que você decidiu fazer psicologia? E na psicologia, como é que você entrou nessas áreas aqui que eu acabei de mencionar? Sim. Primeiro, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, muito obrigado a todo mundo que está buscando conhecimento. Acho que é muito legal, né, que a gente possa estar pensando um pouco em saúde mental em cima desse tema de adicção e mais especificamente do mundo das apostas, das bets e do mal que isso traz para a sociedade do ponto de vista de saúde mental, que é a minha área. O primeiro ponto, que me apresentando um pouco, né, Sérgio Davico, eu entrei no mundo da psicologia, vamos dizer assim, que não foi bem uma escolha bancada assim, naquele início, foi muito mais questão de entrei na universidade, passei no vestibular e ficou naquela coisa, tudo bem, agora qual curso escolher? Qual curso escolher? E eu, sinceramente, vinha do momento assim, do ensino médio, onde eu não sabia muito bem para onde ir, o que fazer. E acabou que a psicologia acabou me escolhendo muito mais do que eu escolhendo ela no início, porque foi uma coisa de escolher o horário, a vaga e o que eu me identificava mais e queria construir ali alguma coisa, né? Não tinha psicólogos na família? Não tinha psicólogos da família. Aliás, do meu nicho familiar mais micro, eu fui a primeira pessoa a entrar numa graduação. Sim, então, superior. Isso, exatamente. Foi a primeira pessoa a entrar na graduação, entrar numa academia e foi muito bacana, né? Esse início. Então, digo muito mais que a psicologia me escolheu do que necessariamente eu escolhi cursar psicologia. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque a gente não presta muita atenção nisso, mas a gente precisa fazer escolhas muito cedo, né? Muito cedo. Eu entrei para a faculdade de medicina com 17 anos. O que você sabe da vida com 17 anos, né? Eu só fiz a minha escolha porque eu passei minha vida com um pai médico e uma mãe nutricionista, que em alguns momentos trabalharam no mesmo hospital, que é no hospital psiquiátrico, que não existe mais aqui em Botafogo, chamado Doutoreiras. Doutoreiras. Então eu, às vezes, por exemplo, férias escolares, eu ia para lá e ficava no estacionamento, conversando com os internos lá,
os doidinhos, e às vezes um era Jesus, o outro era Tiradentes, e eu ficava questionando, mas Jesus, como é que foi aquilo? E ele respondia como se... Ele respondia mesmo como se fosse Jesus, né? Eu, criança de 6, 7 anos, e conversava bastante. Então eu tive essa oportunidade. Assim, foi uma coisa meio que natural, né? Seguir o caminho do pai e dos pais em relação à saúde. Mas muitos convidados nossos aqui, falando como você, contando o seu início, né? Não tem essa questão. Foi uma coisa meio que surgiu. Enfim. Mas aí você resolveu a psicologia, mas a psicologia é um ramo muito, muito amplo. Muito amplo. Minha mulher é terapeuta. E você pode fazer psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia de marcas, de coisas, né? Sim. E aí como é que você foi se encaminhando, então? Então, eu escolhi psicologia, né? E logo que eu entrei como estudante, eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu quis me inserir em algum tipo de estágio, eu quis me inserir em algum tipo de movimento para eu poder entender um pouquinho como é a coisa na prática, né? Eu costumo dizer que eu sou um profissional da prática. Eu gosto, vamos fazer? Vamos. Quando? Amanhã. Alguma coisa normalmente assim, né? Não gosto muito dessa elaboração, isso é uma coisa muito mais minha do que necessariamente ponto de vista exato. E então eu comecei a buscar. O meu primeiro contato assim com profissionais e começar a fazer um trabalho foi... entrei na faculdade em 2013, janeiro de 2013. Junho de 2013 eu já estava ingressando no Comitê Estudantil da subsede Baixada Fluminense do Comitê Regional de Psicologia, CRP, da Baixada Fluminense. E ali eu já estava ingressando no Comitê Estudantil, fiz parte durante 1 ano e meio, consegui entender muito do que é o movimento dentro do CRP, como tem pessoas ali que realmente buscam na aula de psicologia, 5ª região. No Sindicato do Rio de Janeiro, a subsede Baixada Fluminense, que fica localizada no município de Nova Iguaçu. Dali, eu vi uma vaga de estágio aparecendo para a Cruz Vermelha Brasileira e eu fui ser entrevistado, só que no dia teve uma confusão lá, eles precisaram de ajuda. Então essa entrevista nunca aconteceu. Eu já cheguei lá trabalhando, a minha coordenadora na época, a psicóloga Fátima Cristina, excelente profissional, ela já chegou, você que é o Sérgio? Eu falei, sou o Sérgio. Ela, olha, pega uma caneta, pega um lápis, pega uma caneta, um lápis, um papel, senta aqui do meu lado, hoje você vai aprender a fazer anamnese. Sentei lá, estudante de 3º período, sentei ali, comecei a fazer a triagem, né, e dali já fui galgando. Fiquei curioso, que confusão foi essa? Então, a Praça da Cruz Vermelha, aliás, a Cruz Vermelha fica em frente à Praça da Cruz Vermelha. Ela tem muitas pessoas em situação de rua. Instituto Nacional do Câncer. Exato, famoso INCA, centro do Rio de Janeiro. Para o pessoal que está aí de outro estado, a Praça da Cruz Vermelha é bem grande, bastante povoada. Então, teve uma confusão ali, parece que teve uma rincha entre moradores de rua, tem muita gente em moradores em situação de rua. Exato. De drogas, né? Exatamente. E aí... um estava acusando o outro de ter roubado ou furtado, não consegui entender muito bem até hoje, algum utensílio do outro, e ficou meio que a metade para um lado, a metade para o outro, e aquilo ali se instaurou um lado A, lado B, ficou um conflito ali no meio daquela praça, e a entrevista nunca pôde acontecer. Eu já cheguei trabalhando e assim, já conhecendo a sala. Não, é Sérgio. Falei, não, mas ela... Não, agora você é meu estagiário. Não precisa mais fazer entrevista nenhuma, você é meu estagiário. E eu entrei como estagiário, me formei em 2018, dezembro de 2018, e eu me formei 2 dias depois, eu assumi a coordenação estadual do Departamento de Psicologia, porque na época minha coordenadora Fátima, ela sempre falou, olha, para mim da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha. Fui gestor estadual com 2 dias de formado. Eu costumo brincar isso, né? 2 dias de formado. Já estava lá há 3 anos. Já tinha mais de 7 meses de viagem em missão humanitária, já tinha participado de 4 grandes desastres e entrei ali. Nós vamos fazer um programa só sobre desastres, mas que 4 grandes desastres foram esses? Então, 4 grandes desastres, foram 2 em Niterói,
que a gente entendeu É do Bumba? Não, Boa Esperança. O Morro do Boa Esperança, aquilo ali a gente considerou 2 desastres, porque o Morro do Boa Esperança teve ali, só que também teve uma queda para o de trás, que agora não vai me lembrar o nome. Deslizamento de terra? Deslizamento de terra. Soterrou, naquela época, soterrou uma família inteira e a gente participou daquilo. Petrópolis, vai me falhar um pouquinho a memória aqui, com números, já aviso aí aos nossos vídeo telespectadores e que estão interagindo, números não é comigo, não é comigo. Exatamente, fui para Humanas justamente por isso, mas Petrópolis, acho que 2017 teve um deslizamento de terra completa, 2017, e outro que teve foi Guapimirim. Guapimirim, eu acho que em 2016... Guapimirim teve uma enchente muito... Comecei dando aqui prosseguimento, né? Até para a gente poder chegar. Vamos fazer um break. Nós vamos fazer um programa sobre essa questão, porque como é que entra, qual é o papel do psicólogo numa situação de desastre? Eu até intuo alguma coisa, mas... Você estava descrevendo, então, o seu início, a sua formação, as suas especializações, a do suicídio, realmente a gente vai deixar para o outro programa. Sim. E vamos partir, então, como é que você começou a se interessar pela questão da adicção? Então, e ao você descrever isso, a sua experiência, a sua iniciação, descreva no genérico, né? No geral, o que é uma adicção? Sim. Vamos lá, eu entrei na clínica também, no clínica dos comportamentos compulsivos, né, da adicção, e justamente também fui escolhido, não foi uma coisa que eu escolhi. A gente estava comentando aqui, né, que eu comecei a receber muitos pacientes no meu consultório com demandas de dependência, e especificamente demanda de dependência em jogo, mais especificamente 3, e eu comecei a perceber que tinha algum material ali do qual eu não tinha tanto conhecimento. E busquei conhecimento para poder suprir ali aquela demanda que estava aparecendo dentro do meu consultório. Cheguei a tentar indicar esses pacientes que procurassem outros colegas, não quiseram continuar comigo. Vamos lá, não, mas você já está na especialização, está acontecendo, estou procurando ajuda em grupos anônimos, eu quero continuar com você. A gente veio, tive alguns profissionais de psiquiatria que me ajudaram muito nessa condução e acabei entrando no mercado da adicção. E aqui trazendo um pouquinho sobre o que é um transtorno adictivo. Transtorno adictivo, que acho que a gente pode fazer uma contextualização antes de entrar a questão do politicamente correto. Acho que você vai lembrar muito melhor do que eu, mas tinha a questão de ter uma síndrome e ter um transtorno. Hoje em dia tudo está virando transtorno. Síndrome era tudo que se apresentava no sentido de não tem um prognóstico. E transtorno, tudo que a gente poderia colocar um prognóstico. Síndrome de Down, síndrome de Tourette. Você tinha um diagnóstico ali fechado, sem muito prognóstico para poder oferecer. E transtorno era tudo que a gente poderia dar um prognóstico em cima do desenvolvimento dessa doença, entre outras coisas. Porém, trazendo para cá, transtorno é tudo que você tem o componente biológico, psíquico e social, tem que ter os 3 fatores, até porque o ser humano é biopsicossocial, e que se formam de uma forma a desenvolver um transtorno. E esse transtorno adictivo, justamente a palavra adictivo, que vem da palavra escravo, que limita as possibilidades desse ser humano a ponto dele não ter mais a capacidade de escolha e acabar que ele fica indo de acordo com a substância. Ele vira uma busca pela substância, vira o arrependimento de ter usado a substância, vira o uso da substância. E ele fica ali, só se encontra com colegas que fazem uso daquela substância, só vai para lugares onde ele tem a possibilidade de fazer uso da substância. E trazendo para o nosso ponto específico do jogo, imagino que o celular não saia da mão de pessoas nesse sentido, porque é o principal lugar para a gente poder ver essa questão do jogo, que, aliás, o jogador, né, no sentido patológico da coisa, hoje em dia ele tem uma conotação muito diferente do que se tinha 20 anos atrás. Antigamente você pensava em adicção por jogo a classes mais, vamos dizer assim, AA, mais
vamos dizer assim, bem abastecidas da sociedade financeiramente. Hoje em dia isso não existe. Sim. O último levantamento do Banco Central, ele fez questão de ressaltar que 5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família apostam em bets. Apostam em bets. E... R$100. Exato. R$100 por mês. Exato. E esse dinheiro vai para bets. E aí você vê numa capacidade de uma pessoa que está Obviamente, o Bolsa Família ele é para pessoas menos providas financeiramente que precisam de subfúgios do governo para ter alguma capacidade nem pessoas, de subsistência. São famílias. Famílias, né? perfeito. Na verdade, você para ter direito ao Bolsa Família, precisa que a família inteira receba um valor bem baixo. Né? Uhum. Não é só um membro da família. Se somando toda a família, o que eles recebem por mês é tão pouco que recebem, então, esse auxílio. Né? Sim, perfeitamente. E trazendo um pouquinho mais, que eu acho que é um ponto que a gente vai entrar aqui com certeza, principalmente por falar de dores do cotidiano, uma coisa que é importante dizer é que a adicção é uma doença do comportamento e que ela não atinge só o âmbito individual. Sim. Ela atinge o âmbito social e principalmente o âmbito familiar, porque a família adoece. Não é uma questão só da pessoa. Quando a gente está falando de um transtorno adictivo em um membro da família, a gente está falando de uma família adoecida. Então, trazendo aqui um pouco para você e, obviamente, não poderia faltar com isso, tem os famosos critérios diagnósticos, né? O que caracteriza uma adicção? E o que caracteriza uma adicção é a perda de controle. Você perde o controle sobre o uso, perde o controle sobre o desejo do uso e o prejuízo funcional dessa pessoa. Essa pessoa não funciona mais sem fazer aquele comportamento adictivo, ela não funciona mais sem a substância. No caso do jogo, ela não funciona mais sem fazer uma aposta. Às vezes precisa ficar jogando o tigrinho até dormir, ou precisa fazer uma aposta antes de dormir, ou não consegue ver um jogo sem um celular na mão apostando. Isso vai caracterizando a ausência de controle e o prejuízo significativo dessa pessoa. Você mencionou a modernidade, né? Quer dizer, o uso do celular como instrumento principal. E eu sou de um tempo em que não havia nem computador, né? Que dirá celular. E já havia um tipo de jogo que era um jogo que viciava durante uma fase da minha vida que eu nem cheguei a viver isso, mas são histórias que eu ouvia da família, né, que meu pai, durante um tempo, ele teve essa relação adictiva com corrida de cavalo. E outro dia eu estava olhando uma foto aérea do Rio de Janeiro, era uma foto assim feita a partir do Cristo Redentor, né, lá do alto, e você via então a zona sul do Rio de Janeiro. Se você olhar... Se alguém quiser agora botar a vista aérea do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, vai ver o espaço ocupado pelo Jockey Clube Brasileiro ali em frente ao Jardim Botânico. Né? Sim. Quer dizer, o Jockey Clube Brasileiro hoje é um clube, né? As pessoas vão lá, jogam tênis, vão à piscina, tem locais para almoçar, para jantar, mas ele basicamente é um local para você jogar em corrida de cavalo. Né? E isso, há quantos anos existem? Né? Na hora que eu for editar o programa, eu vou fazer uma pesquisa lá, quando foi criado o espaço lá para ter corrida de cavalo e apostas, que eu me lembro, eu morei durante um período da minha adolescência em frente ao Jockey Club, ali na Praça Santos Dumont, na Gávea. E eu via, lá você tinha corridas aos sábados, domingos e às segundas-feiras. Todos esses 3 dias tinham corridas. E aí tinha, por exemplo, o Grande Prêmio Brasil, que era uma coisa que toda a sociedade, os socialites, vamos chamar assim, iam, as mulheres lindíssimas de vestido longo, de chapéu, os homens de terno. Você não podia entrar lá atrás, você não podia entrar no Grande Prêmio Brasil se você não tivesse vestido adequadamente. Esse negócio de calça jeans e camiseta, como você entra hoje, né? Sim. Então era um espaço ali que muita gente foi à falência jogando em cavalo. Né? Famosa. Então, o que eu queria
que você explorasse um pouco. Por favor. É o seguinte, eu trato de fumante desde antes de haver tratamento para fumante. Você não tinha nenhuma medicação que você usasse, era na base da papoterapia, como eles chamam, de motivação, né? Uhum. E aí, hoje você já tem alguns produtos farmacológicos, enfim, estão sendo desenvolvidos, inclusive outros, com boa eficácia e custo mais barato, mas e a nicotina é considerada a substância química que mais gera escravos, né? Que mais gera dependência. Mas nós estamos falando, por exemplo, de álcool, que gera dependência. Sim. Nós estamos falando de drogas pesadas, ilícitas, nós estamos falando, por exemplo, enfim, vários tipos de substâncias psicoativas, né, que têm ação sobre o nosso cérebro, que vem de fora para dentro. Quando você está falando em adicção por exemplo, tigrinho, que veio ali no celular, né, a ponte entre você e o jogo é um aparelho celular. Não só, né, também pode fazer isso pelo computador, mas enfim, normalmente as pessoas usam o celular. Não há uma substância química externa que te ligue ao jogo do tigrinho ou todas essas bets. Uhum. Como é que se dá, já que não há um fator que desencadeia questões cerebrais de produção de neurotransmissores quimicamente, nicotina, perfeito, etanol, cocaína e heroína e tantos outros, a cannabis, o THC, né? Como é que você explica que o nosso cérebro se torne dependente, quase como se fosse uma dependência química externa, de algo que você não ingeriu? Perfeito, aliás, excelente. Por favor, pode perguntar. Fala. Então, falei não, eu perguntei tudo. Perguntou e perguntou muito bem. Então, diga. Que o senhor está falando de uma substância externa. Externa. Nicotina, por exemplo. Mas a dopamina não é uma substância interna que é gerada nesse jogo? Mas é exatamente aí que ele vai chegar. A dopamina é uma das questões, uma das substâncias, né? Sim, que legal. E isso. Muito boa pergunta, muito boa. Eu acho que eu preciso começar essa resposta trazendo uma informação inquestionável, que é a adicção é uma doença do comportamento. O comportamento fica adictivo. Você trouxe a questão do cigarro. O cigarro não é simplesmente a fumaça entrar nos pulmões e sair, mas é o ritual do tabagista, né? Dele poder estar estressado, sair de casa. Normalmente tem um lugar ali onde eles normalmente falam que é o fumódromo. E aí você vai e faz todo aquele ritual com o cigarro e a conversa que se faz ali. Então, esse comportamento do fumante, ele é viciante, tanto quanto essas questões químicas. Agora você trouxe um ponto que eu gostaria muito de pegar, vamos lá, o Jockey Club aposta em cavalos. Vamos imaginar o seguinte, uma mega cena, uma mega da virada, essas megas que acontecem aí há tanto tempo e nunca pararam de rolar e, aliás, são amplamente divulgadas em televisão, entre outras coisas, e sempre é divulgado do ponto de vista de quem ganha, que Sim. é a enorme minoria, nunca do ponto de vista de quem perde. Para você ganhar na Mega Sena, com aposta mínima, a chance é de 1 em mais de 50 milhões. 1 em 50 milhões. 1 em 50 milhões. Isso é muito mais do que a população da maioria dos países da Europa. Mas, voltando aqui para o nosso ponto, Alexandre, perceba que tem um hiato, ou seja, uma distância muito grande entre o momento que você faz a aposta e a recompensa ou o resultado negativo. Então, esse hiato aí, ele vai dando ao corpo uma sensação de apaziguamento daquela impulsividade, daquele êxtase de estar apostando. Agora, vamos trazer aí a questão do cavalo. Você faz a aposta do cavalo e tem toda aquela... Você vendo uma pessoa fazendo ali, outra pessoa fazendo ali, aqueles barulhos característicos do bingo.
e aquele som que toca alto e o narrador falando, então aquilo ali vai mantendo sua adrenalina lá em cima. Vai começar, a corrida vai começar, preste atenção, já fizeram suas apostas, cavalo 1x, cavalo 2b, e por aí vai. E dizendo o histórico dos cavalos, e aquilo ali vai nutrindo e vai fazendo. E antes de começar a prova, os cavalos passam na frente da arquibancada. Perfeito. Para você ver o cavalo que você está jogando. Sim, como se aquilo ali te desse algum tipo de controle sobre o futuro, que na realidade não dá nenhum tipo de controle. Então essa excitação, ela fica muito lá em cima. E a corrida de cavalo, ela conseguia fazer isso, que essa excitação acontecesse até vir o resultado. E quando chega o resultado, vamos dizer que você perdeu, aquele monte de informações ali faz você criar uma linha cognitiva de que... Cognitiva, aliás, para quem está nos ouvindo, é sinônimo de pensamento, significa a mesma coisa que pensamento. Uma linha de pensamento onde você vai acreditar, nossa, eu tinha todas as informações para ganhar e não ganhei. Na próxima eu vou prestar mais atenção e com certeza vou apostar no cavalo vencedor. Quando a gente fala, então entenda que na corrida de cavalo, ele mantém essa tensão, esse êxtase cognitivo sempre ali em cima. Então, você fica sempre querendo apostar. No tigrinho, nessas apostas de jogo, entre outras coisas, é um pouco diferente. Como assim, Sérgio, um pouco diferente? Vamos imaginar aqueles bingo antigos, aqueles cassinos antigos, onde você puxa a alavanca e você tem 3 segundos ali até o resultado. Chamam de caça-níqueis. Perfeito. A gente vai chamar isso daí... Antigos não, isso... Ainda existe hoje. Escondidinho. Aqui na Praça Cezedelo Correia tem um bar que tem lá, atrás de tudo, perto do banheiro, tem 2 máquinas. Olha, eu não me atrevi a falar isso, mas sim, tem, com certeza. Tem mortes, inclusive, por causa exatamente. disso. Agora, trazendo um pouco em cima desse ponto, perceba que o resultado é muito rápido. É muito rápido. Então, essa sensação dopaminérgica, como você trouxe aí, ela acontece muito rapidamente. E aí não importa o quanto você perde, importa que em algum momento você ganhe. E fica sempre aquela sensação de, nossa, só faltou uma casa para eu ganhar. Nossa, mas se o jogador X tivesse feito gol, porque bateu na trave. E essa sensação do quase, ela é muito cruel para a adicção. Porque você sempre fica pensando que, olha, não foi culpa, eu fiz o certo. Daqui a pouco vai, eu tô quase chegando. Dei azar. Exato. Dessa vez eu dei azar. Dessa vez eu dei azar, dessa vez não foi. E essa sensação, ela é muito cruel para a adicção, porque mantém o ser humano ali o tempo inteiro. Tem uma... Daqui a pouco ele vai se aprofundar mais na questão dos neurotransmissores. Estamos chegando lá, o programa é longo, ainda tem mais de 1 hora de programa. Nós vamos chegar lá. Mas tem um filme que eu vi chamado Tudo por Dinheiro. Filme que o ator principal era o Al Pacino. O Al Pacino era um cara que tinha uma casa de apostas e vários tipos de apostas diferentes. Ele tinha corretores que tomavam as apostas dos clientes por telefone e tal. Mas ele em si, ele praticamente não jogava em nada. Ele jogava num jogo só. Um jogo de dados, né? Dado é aquela mesa, assim como se fosse a mesa que nós estamos hoje aqui no estúdio, só que o tapete é verde, o exibido que joga o dado fica de um lado da mesa e o dado vai parar do outro lado da mesa. Uma mesa, vamos dizer, de 2 metros, pouco mais de 2 metros. E ele descreve, numa reunião ele vai acabar fazendo terapia de grupo no filme. Sim. E ele descreve para os colegas de grupo, né, os membros do grupo e para o terapeuta, qual era o barato, o que ele sentia em relação ao jogo do dado. E a descrição que ele me deu foi para mim, muito interessante. Eu que estudo estresse, estudo dependência por causa da nicotina, ele disse o seguinte, quando os dados saem da mão dele, eles percorrem a mesa pelo ar e batem lá do outro lado da mesa e vão quicando até pararem, e aí aparecem os números. Ele disse que o pico de excitação dele era no intervalo exatamente o que você está falando, entre o cara que faz a aposta e o resultado do jogo, o resultado da corrida, né? Quando eu saio o dado da mão dele e o dado para, 1 segundo que seja, ou menos até, dá nele um pico de excitação em qual vai ser o resultado, que não interessa para ele se ele vai ganhar ou deixar de ganhar. O que ele faz
o que ele pretende, ao repetir, jogar novamente, é ter aquela sensação. A sensação que o intervalo, que você também já mencionou aqui, o intervalo entre a aposta. Quer dizer, quando você joga, independente do dinheiro, quando você joga o dado, você está fazendo uma aposta. Sim. Vai dar os tais números que vão me dar a vitória. Perfeito. Isso aí é uma fração de segundos. Sim. E a pessoa fica repetindo aquilo, às vezes perde casa, perde famílias, porque ele quer aquela sensação. O que há dentro do nosso cérebro, Sérgio Davico? Isso. O que há dentro do nosso cérebro que faz que essa sensação, independente do resultado de ganhar ou perder, porque a frustração vem depois do resultado, mas o barato dele é a busca. É a busca. O que faz que o nosso cérebro, sem que aquilo ele tenha se injetado nenhuma substância química euforizante, nada, não havia externamente, como eu disse, o Geraldo fez a pergunta, não havia externamente nenhuma substância química. Uhum. O que é que acontece no cérebro? Sim, vamos trazer o que acontece no cérebro, mas por um ponto de vista mais abrangente no sentido de ser humano, biopsicossocial. Quando a gente fala que o ser humano é biopsicossocial, significa que a gente não consegue ler o ser humano sem falar de uma dessas partes, sem entender a correlação que existe entre o biológico, o psíquico e o social. Psíquico é o que caracteriza as escolhas do sujeito, biológico é o tipo físico, organismo, entre outras coisas, e social, o meio onde ele está inserido e como esse meio ele afeta e é afetado por esse meio. Uhum. A partir do momento que você percebe que você consegue afetar o meio de maneira a promover bem-estar para o seu ponto de vista psíquico e para o seu ponto de vista biológico, e que você tem um engrandecimento ali, a sensação, a dopamina é injetada de uma maneira extremamente significativa, e aquela sensação de ganho, ela toma você de uma forma, vamos dizer assim, viciante, e você fica querendo aquela sensação, de novo, de novo, de novo e de novo. E aí você fica naquilo ali, com essa dopamina ao extremo, essa sensação dopaminérgica ao extremo, e você fica querendo aquilo ali. Só que tem um problema, né? Ela bate pico, mas, como a gente sabe, tudo que vai muito alto também desce muito alto, muito rápido. Tudo que sobe muito rápido também desce muito rápido. Por isso que as pessoas fumam 20 a 30 cigarros por dia, né? Sim. Porque cada cigarro é para compensar aquele pico que baixou, aí você fuma outro cigarro, levanta o pico. Perfeitamente, perfeitamente. Até porque o nosso organismo, ele se prepara para o jogo. Quando a gente fala em dependência, é muito importante a gente poder falar disso. A gente está falando de um organismo biopsicossocialmente preparado para o jogo. Vamos imaginar o seguinte. Nós nascemos preparados para o jogo. Nós nascemos preparados para sermos condicionados. Condicionamento. Essa é uma palavra... Pode ser o jogo, pode ser outra coisa. Pode ser o que for. Vamos imaginar o seguinte, que aí a gente vai precisar falar um pouco de fissura, e fissura a gente vai entrar em jogo até para poder explicar um pouco, que até me perdoe aqui fugir um pouco da resposta que você me pediu do cérebro, mas falando de um ser humano do modo de vista geral. Vamos imaginar o seguinte, que o ser humano, sempre que ele pega o celular, ele faz uma aposta. E essa aposta dá um pico dopaminérgico. E nesse pico dopaminérgico ele tem algumas reverberações fisiológicas. Sudorese, tremor, tensão ali física, tensão muscular, olhos esbugalhados, sede, vontade de ir no banheiro. O que esse corpo vai perceber? Opa, toda vez que ele pega o celular, ele tem esse pico aqui. Só que o corpo não está entendendo que ali tem uma aposta, só percebe os efeitos que dá. Então, o que o corpo vai fazer? Toda vez que ele pegar o celular, o corpo vai se preparar para todos esses sintomas físicos que acontecem. Porque toda vez que ele pega o celular, ele aposta. Então, vai ser muito difícil um adicto em jogo pegar o celular e não sentir fissura. Precisa de uma abstinência longa, justamente para o corpo entender que ele está pegando o celular, mas não necessariamente ele vai jogar. Então, essa sensação, até trazendo um pouco para aí, vem também pela falta. Muito mais do que pela sensação de ficar nesse êxtase. Aquele êxtase é para atrair o primeiro, né? Para você começar a entrar no mundo da adicção. Agora, quando você começa a ser incrementado por essa falta, você
peguei o telefone, opa, minha mão já começou a tremer. Eu já não consigo olhar para o telefone sem querer entrar num site de jogo. E aí a senha já vem na cabeça logo. E aí eu começo a ficar tremendo. O corpo já está se preparando ali para receber aquilo ali. E então, quando não recebe, isso ali, você entra numa fissura até que você larga o telefone. No mundo de hoje é muito difícil. Ou, pensando aí no exemplo que você deu, que eu achei muito válido, aliás, não tinha nem pensado nele antes de vir para cá hoje, excelente contribuição. Imagina uma pessoa entrando no Jockey Club, começando a ouvir o barulho, o andar do cavalo, o locutor falando, as pessoas dizendo que apostaram, ganhei, perdi, vamos outro. O corpo já está se preparando ali para poder fazer isso. E aí vai ter aquelas coisas básicas de onde o corpo se prepara. Se você vai tremer, o seu corpo deixa os seus músculos mais enrijecidos. Se você vai ter uma euforia, você vai pular, você vai ficar se sacudindo, o seu corpo vai baixar um pouco a temperatura, porque você vai ficar ali, vai aumentar essa temperatura de ficar pulando, correndo. Se você vai ficar, seu batimento cardíaco vai acelerar, o seu corpo vai fazer uma diminuição desse batimento cardíaco, se você vai entrar em taquicárdia. Então você vai ter uma fissura ali absolutamente caracterizada pelo um condicionamento que você fez ao seu corpo para aquele momento. Então, trazendo um pouco mais aqui, espero que eu tenha respondido de uma maneira interessante aqui. Sei que a questão do cérebro a gente fica muito preso, mas o principal na minha linha e no que eu acredito dentro do meu trabalho é o condicionamento, o meio social onde esse indivíduo está inserido, para ele continuar jogando, independente dele estar ganhando ou não. Aquela coisa que você falou, não me importa mais quais números dele. Não me importa mais. E aí, vamos pensar um pouco na minha clínica e no que eu vejo dentro da internação. Não importa mais se a cocaína é boa ou se a cocaína não é boa. Não importa mais se é um uísque 12 anos ou se é um uísque falso. Não me importa mais se é uma cerveja cara ou se é uma cerveja barata. Não me importa mais. Eu só quero reproduzir esse comportamento porque a fissura está estabelecida e a falta está inserida ali. E o ser humano é o sujeito da falta. O ser humano sempre busca tamponar faltas. Sem falta não existe ser humano. E aí você fica ali naquele comportamento repetitivo, simplesmente para tampar lacunas que você mesmo criou. Os estudos que eu tenho feito, né? Quer dizer, os estudos que têm sido feitos e que eu estudo em relação ao tabaco, por exemplo, fazem menção a uma série de benefícios, entre aspas, que a nicotina produziria, quer dizer, aumentaria a dopamina, aumentaria a produção de serotonina. Sim. Quer dizer, o que você trouxe de externo foi a nicotina, mas aqui dentro o nosso organismo metaboliza a nicotina, que chega no cérebro uso de cigarro, né? Chega no cérebro em pouco mais de 10 segundos, e aí uma cascata de neurotransmissores, dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, e por aí vai. Cada um desses neurotransmissores teria um poder. Tem um poder. A dopamina te deixa alegre e em paz. A serotonina aumentada te deixa reduz seu apetite, te deixa com capacidade de concentração maior, de elaboração maior, por exemplo, do ponto de vista intelectual. Um dos motivos que faziam que quase todos os escritores fossem fumantes antigamente. Eu perdi um grande fumante, grande amigo, João Baldo Ribeiro, que faleceu por doença relacionada ao cigarro, que eu tenho uma clínica para tratar de fumante. Ele chegou a marcar comigo depois que ele passou mal lá em Itaparica, na Bahia. Ele foi levado para um hospital, principal hospital de Salvador, tudo bancado por um baiano, né, o Toninho Malvadeza, que era o apelido dele, o Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia. Ele chegou no Rio, me disse que queria tentar parar de fumar, eu marquei, ele não foi. E ele não foi, como ele nunca mais foi em outro dia, e como ele acabou morrendo por complicações da DPOC que ele já tinha, do enfisema, associou-se uma embolia pulmonar. Quer dizer, o maior romancista brasileiro vivo naquela época,
foi-se embora por uma dependência, no caso química e comportamental, como você está bem exemplificando, e que ele não conseguiu resolver, né? Ele não conseguiu enfrentar as tais fissuras, né? Sim, é interessante você falar isso, porque é uma dos trabalhos, entrando um pouco no ponto de vista familiar, que eu, vamos dizer assim, que eu me sinto mais incapacitado de poder trabalhar com as famílias e com os vínculos sociais dos adictos, que não foi ele que não foi. Não foi ele que não entrou no seu consultório, foi a doença. Uhum. Porque quando a gente está falando... Interessante isso. Exato, quando a gente está falando de adicção, a palavra adicto vem do adictare, significa escravo, a gente está falando de um sujeito sem vontade. Sim. E se a doença está instaurada e esse sujeito perdeu a vontade, a doença sempre vai te afastar de quem quer o seu bem. A doença sempre vai te afastar de quem quer que você pare de fumar, de quem quer que você pare de jogar, de quem quer que você pare de beber. Como se fosse uma entidade própria, perfeito, né? Perfeito. Ela vai fazer esse movimento de fazer você ficar ali só à busca pela substância. E aí, daqui a pouco, não vale mais apenas comprar esse perfume caro, eu posso usar o barato mesmo. Não vale mais apenas ter esse carro do ano, eu posso ter um carro seminovo. Daqui a pouco não vale nem mais a pena ter carro, celular, para quê? E por aí vai. Então, essa questão de criar uma defasagem social no ser humano é para justamente tirar o principal ponto que pode afastar esse ser humano do vício, que é os vínculos sociais bem elaborados. Então, isso que você está me trazendo de marcou comigo, pediu ajuda, não foi, é uma das coisas mais características de dentro do meu consultório, é uma das coisas mais características que eu vejo dentro da família, porque a partir do momento que a doença está inativa, que você está com a doença ativada, a adicção é uma doença do comportamento, a partir do momento que você está com a adicção ativada, a adicção ela sempre vai te afastar de quem quer te afastar da substância. Você vai buscar pessoas que te levem até a substância. E só vai ficar interessante aquela pessoa que, quando tiver com cigarro, possa acender o meu no seu. Uhum. Que é um... Isso, a gente está falando de cerveja, só vai interessar aquela pessoa que vai falar para você, vamos tomar uma cerveja? Vamos para um bar? Só vai interessar aquela pessoa que vai falar para você, vamos subir o morro, vamos comprar um pó de 10, um pó de 20? Não vai interessar outro ser humano. Vamos acender um baseado, porque não interessa mais o vínculo social, interessa a busca pela substância. E quando a gente fala em família, e a família só vai ser interessante, ela se sente muito usada, porque ela só é interessante do ponto de vista, quando a doença está ativada, do ponto de vista financeiro, que é o que vai dar um recurso mais fácil e mais simples para o uso da substância. Uhum. E aí, obviamente, não tem troca, só tem usurpação, só tem subtração. Em algum momento a família não quero mais, não aguento mais. Vamos fazer o seguinte, Sérgio Davico. Por favor. O Geraldo, meu operador, ele recomenda que a gente faça sempre uma pausa. Claro. E depois a gente vai voltar para o segundo bloco e a gente vai reservar um espaço do segundo bloco para a gente conversar mais sobre essa questão da família. Perfeito. Inclusive, enfim. E eu também vou trazer, eu fiz uma seleção aqui de manchetes de jornais online, enfim, que sobre as bets, né? Então eu vou ler essas manchetes aqui no início do nosso segundo bloco. Vamos lá, Geraldo, você vai botar uma música nossa? Se você está melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer, sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor e amor, já nem lembro tanto de você.
melhor porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 26 de abril de 2025. O nosso convidado é um psicólogo Vitor, meu Deus, Sérgio Davico. Eu fiquei com o Davico na cabeça, me veio o Vitor. Sérgio Davico. Aliás, Sérgio Davico, antes de eu retomar aqui, esse nome Davico, eu te perguntei, é italiano? É italiano. Quem é italiano na tua família? Italiano era meu bisavô, não lembro se meu avô era italiano, o senhor Targino Davico. Não lembro. Targino Davico? Targino Davico, não lembro se ele era italiano. Sérgio Davico, o nome é muito diferente, nome de família que eu nunca tinha ouvido, mas não sei por que eu achei que seria italiano. Mas então eu prometi que eu ia ler as manchetes de algumas matérias jornalísticas sobre o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Eu fiz assim um compilado e escrevi matérias sobre bets. São algumas matérias, não são poucas não. Apostas esportivas atraem jovens e chegam a 15% da população que diz gastar R$ 263 por mês. Isso foi uma pesquisa do Datafolha, publicada pela Folha, em janeiro de 2024. Outra manchete, beneficiários do Bolsa Família chegam a gastar mais de R$ 100 por mês em apostas esportivas. Igualmente, Datafolha, publicado na Folha em 14 de janeiro de 2024. Terceira manchete, brasileiros gastam mais de 50 bilhões de reais em apostas online em 2023. Foi publicado pela Folha também, usando dados do Banco Central. Bets, influencers e golpistas enganam na era do rent-seeking. Redes sociais vivem epidemia de fraudes, mensagens que buscam extrair renda dos mais vulneráveis. E essas mensagens, a Folha publicou dizendo que a quantidade de mensagem é tão grande que superava as menções a Lula e a Bolsonaro, que são duas personalidades que têm muita mensagem em rede social, né? Sim. Quinta matéria, investigações podem barrar a legalização das bets no Brasil. Sexta, cassinos de Las Vegas abrem bets no Brasil já de olho no jogo presencial. Sétima, com propostas milionárias, bets viram dilema para influenciadores em meio a investigações. Quer dizer, algumas dessas bets viraram casos de polícia. Solidariedade, que é um partido, vai ao STF por bloqueio imediato de sites de apostas. Nona matéria, Google passará a exigir registro de bets no Ministério da Fazenda para aceitar anúncios. Décima matéria, governo apresenta até a próxima semana proposta sobre o uso do cartão Bolsa Família com bets. 11ª, Brasil deverá tratar vício em bets como trata vício em tabaco, diz Nízia Trindade, que era, à época, em setembro de 2024, ela era ministra da Saúde. Grupo de trabalho do Ministério da Saúde se reúne na próxima semana para pensar na regulação das apostas, publicado pela Folha de São Paulo. Haddad compara bets à pandemia. Pandemia se refere à Covid. E diz que Bolsonaro sentou em cima do problema. Isso foi publicado em setembro de 2024 pela Folha também de São Paulo. Proteção de beneficiários do Bolsa Família contra bets esbarra em liberdade, dizem especialistas, ou seja, como se
existe uma forma de fazer uma reflexão de que se o sujeito recebe o Bolsa Família, aquele valor é dele e aquele recurso é dele, ele pode fazer com ele o que ele quiser. Sim. É questionável isso, né? Sim. Uma outra manchete também da Folha: como perdi R$500 em 2 horas no jogo do Tigrinho. 15ª, governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. Folha de São Paulo, setembro de 2024. E as duas últimas: Fux convoca audiência sobre bets no STF, ação para barrar regulamentação. A decisão foi tomada em projeto apresentado à Corte pela Confederação Nacional do Comércio, publicado na Folha em 2024. E por último no caso que eu trouxe para vocês, mas tem muito mais coisa. A ausência de boa regulação em relação aos jogos levou aos impactos negativos que vão se acumulando. Foi um artigo do Hélio Schwartzman, também em setembro de 2024. E uma que eu não trouxe, mas é recente, semana retrasada, o Globo publicou uma matéria dizendo que o Brasil, nos primeiros 3 meses do ano, os brasileiros, nos primeiros 3 meses do ano de 2025, janeiro, fevereiro e março, tinham jogado, em média, 30 bilhões de reais por mês em jogos, em apostas online. Na apresentação que eu fiz do programa, no texto, no YouTube, eu mostrei que todos os clubes, os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, têm patrocínios ligados às apostas. As bets. E outro jornalismo investigativo detectou que mais de 90% de todos os clubes da Série A do Brasil, seu patrocínio master são as bets. Então, as bets são um fenômeno psíquico, que você hoje domina tão bem, e está aqui exatamente para a gente poder trabalhar um pouco isso. É um problema financeiro para as famílias, é um problema de saúde mental, mas também financeiro para as famílias. Sim. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, muito menos do que os que estão perdendo. A gente sempre usa uma frase antiga de que a banca nunca perde. Nunca. Não existe uma banca que pode... Não, aquela banca... Não existe banca que perca no longo prazo, né? Nem no curto prazo. Ela pode perder, você pode hoje ganhar. Existe um fenômeno que me assustou quando eu li, depois eu pesquisei e confirmei que era verdade, que em Las Vegas os hotéis não têm janela. Porque as pessoas que às vezes perdem pensam em se suicidar. Suicídio. Né? Suicídio. Então não tem janela, a janela não abre. Sim. Mas vamos lá, fala sobre aquilo que o Geraldo te perguntou, aquilo que eu abordei inicialmente, que é a questão da dependência não ser exclusivamente um problema, dependência em jogo, não ser exclusivamente um problema pessoal, individual. Sim. Mas também um problema familiar. Eu me lembro, já te passando a palavra, sim, que o AA, que é uma coisa quase a nível do divino, né? A quantidade de pessoas, que essa ideia dos alcoólicos anônimos, a quantidade de pessoas que aqueles 2 caras lá atrás, né, puseram em prática, a quantidade de pessoas que salvou, né, e que salva até hoje. Mas existe o indivíduo usuário, dependente de etanol, ele busca o AA. Mas a família tem o Alanon, que é exclusivamente para as famílias também serem aconselhadas. Então fala um pouquinho, Sérgio Davico, sobre essa questão da coisa extrapolar o indivíduo e ir para a família. A gente poderia até ir para a sociedade como um todo, mas para a família especificamente. Vou começar com, obviamente, guardando as devidas proporções, um caso que talvez tenha sido o caso de adicção em jogo que mais me chocou, que a família nunca teve nenhum tipo de suspeita, aquela questão familiar, onde o pai, marido, ele detém toda a possibilidade financeira e a esposa e as filhas vinham as contas serem pagas, entre outras coisas, e tinham ali algum cartão de crédito à disposição delas, entre outras coisas. E numa dessas, uma família bastante abastecida financeiramente, e
Eles foram viajar para uma casa que eles tinham, uma casa de férias. E ao chegarem nessa casa, eles chegaram, perceberam que tinham pessoas lá dentro. Tentaram entrar, falaram, o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? As pessoas que estavam lá dentro informaram, não, nós compramos essa casa. E aí eles, não, essa casa é nossa. E como assim? Compraram? Quem vendeu? Aí falaram o nome e falaram justamente o nome do marido dessa mulher. Ela, não, como assim? Não, isso não está acontecendo. E chamou polícia, chamou tudo que podia. E foi provado por A mais B que realmente tinha sido vendida aquela casa. E nisso daí, que eles perceberam que a casa foi vendida, eles deram conta que temos um problema familiar. Porque, olha aqui, e também se deram conta que o marido estava jogando, o pai estava jogando. Eles não tinham percebido Não isso. tinham percebido de jeito nenhum. Não tinham percebido. Quando a gente fala no ser humano, o ser humano biopsicossocial, a gente sempre tem que entender que essa família, ela na maioria das vezes, ela paga uma conta que ela não faz. Ela paga uma conta ali por uma adicção do sujeito, uma adicção seja das filhas, seja do filho, seja da esposa, seja do esposo, seja do pai, seja da mãe. Vai cobrar uma conta ali em algum momento e essa conta é muito cara de ser paga. Porque quando a gente fala da adicção, ela sempre vai destruir toda a possibilidade de nicho familiar. E aí aquele pai que era presente, ele não senta mais à mesa, ele não olha mais para você. Aquele filho que era amoroso, que cuidava, que falava, agora ele só fala em cadê meu dinheiro, preciso sair, ou não se comunica mais. E nisso daí você vai perdendo a possibilidade de tratamento do sujeito, porque a tendência da família é fugir dessa dor, que é uma angústia muito significativa. Muito significativa porque você não consegue ver melhoria. Aliás, quando a gente trabalha a especialização no tema, uma das coisas que a gente fala não existe tratar o sujeito sem tratar o ambiente familiar. Entender como esse movimento adictivo ele influencia a família, como esse movimento adictivo chega até a casa desse sujeito e principalmente, você falou de AA, conseguir levar até a família a principal informação que o AA trouxe para a gente lá pelos anos de 1980, que foi, olha, vamos parar de falar que o sujeito bebe porque tem problemas e dizer que o sujeito tem problemas porque bebe. E aí, essa informação preciosíssima que o AA nos deu lá na década de 80, ela é usada até hoje de uma forma muito significativa quando a gente tem esse contato com as famílias. Imagino que você também use. Olha, ele não fuma porque tem problemas, ele tem problemas porque fuma. E é o que eu tento levar, ele não tem problemas porque bebe. Ele bebe, aliás, ele não bebe porque tem problemas, ele tem problema porque bebe. Ele não joga porque tem problemas, ele tem problemas porque joga. Que a partir do momento que a ativa está ali, que esse comportamento de ativa, no sentido mais didático da palavra, está ativado ali, você não está com o sujeito. O sujeito está escravo, então você não consegue ver a autonomia desse sujeito, esse sujeito não te escuta, quem dirá a família. E a sua família adoece junta, porque como assim você vai cuidar de uma pessoa que só responde à busca pela substância? Como assim você vai tentar um contato com uma pessoa que só responde à busca pelo jogo, só responde àquela espera, aquela sensação de êxtase, de dopamina, de endorfina, entre outras coisas? Você não consegue mais entrar em contato com o ser humano e a família fica adoecida porque vê uma pessoa que está presente, mas está ausente ao mesmo tempo. Vê a figura física de uma pessoa, mas você não encontra mais aquele sujeito que você conheceu, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, enfim. Fora as questões familiares que, como eu trouxe aqui, questões financeiras. Financeiramente fica muito complicado, porque começa a se vender tudo que tem dentro de casa, porque os recursos financeiros, todos eles são finitos. Quando você trabalha com adicção, você percebe que o mundo financeiro de todas as pessoas é extremamente frágil, porque quando começa a adicção a ficar ativada, normalmente a gente tem alguma coisa de 3 a 6 meses, em tempos graves, para uma falência completa da família. Essa reestruturação ela é muito difícil de acontecer. 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Em tempo de adicção grave, 3 a 6 meses para declínio financeiro total. Porque quanto mais se tem, mais se gasta. E aquilo que a gente também fala no papel da família, às vezes a gente pensa na família como uma coisa estática e ela, na verdade, é uma coisa extremamente dinâmica. Né? Organismo vivo. Então, por exemplo, quando essa família que você citou descobriu que o marido tinha vendido o apartamento na hora que voltaram para casa ou para o apartamento,
mostra o quão distante esses membros dessa família estavam antes desse fato, né? Sim. Quer dizer, você não perceber que alguém está num nível tão grande de uma dependência que chega a perder um imóvel e você não sabia, você tomou um susto, mostra que essa família também estava esgarçada, né? Ela não estava junto, né? Sim, sim. Eu não estava junto, não estava ali próximo, mas também eu gostaria de chamar a atenção para como que essa questão do jogo ela acontece, porque você está vendo o sujeito ali com o telefone na mão, e aí tem o famoso horário comercial, em que momento essa pessoa se encontra, e ali tá de noite, uma esposa vira para o lado para dormir, ele vira para o lado e pega o celular, não para dormir, mas para poder fazer o jogo. E isso daí vai criando uma forma. Não tem mais, como trazendo aqui para a dicção em jogo nos dias de hoje, não tem mais sair para poder apostar no cassino, não tem mais ir para o Jockey Club. Ir para cassino no Brasil. Você pega o telefone, mexe 2 dedos aqui, você já está dentro de um cassino. E esse é o grande problema. Não, estou vendo o jogo. Tá, estou vendo o jogo. Realmente está ali sentado olhando para a televisão, mas a outra mão está no telefone apostando. Então, é muito difícil. Também tem algumas sutilezas, e falando especificamente do ponto de vista das bets, elas têm umas sutilezas de que você não percebe o mal que está sendo feito até que esse mal esteja extremamente instaurado. Que é diferente da questão da maconha, que você chega... Da heroína, da cocaína. A maconha tem um cheiro muito forte. Difícil de ser ali. Então, uma das coisas que eu falo quando mães me perguntam, olha, eu acho que meu filho está fumando maconha, eu falo, vamos tirar esse acho? Toda vez que seu filho chegar em casa, você espera na porta e abraça ele. Não tem como não sentir o cheiro. Dá um abraço, dá um cheiro. Estamos pensando aqui numa questão de cocaína. Tem uma agressividade muito grande, um taquicardia, uma sudorese bastante significativa quando você deita na cama, entre outras coisas, no tempo de sono, né? Então, tem algumas características ali, alguns atalhos que... Tem alguns atalhos que a gente não vê na questão do jogo. E isso é bastante significativo quando a gente pensa na estrutura familiar. Porque a estrutura familiar ela realmente se desmonta, porque você não cuida mais do sujeito, mas cuida da prevenção ao uso, da prevenção à recaída. É aquela história do... aquela coisa antiga, né? O ovo e a galinha. Tem que botar né? um pouquinho para cá. Apareceu ali, ótimo. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nós estamos aqui falando, vilanizando de uma certa maneira o telefone celular e as redes sociais, mas não sem razão, né? Sim. Porque eu agora, houve uma comoção, é como se o mundo tivesse acordado mês passado e retrasado, com a explosão de reflexões e de impactos que gerou aquela série Adolescência. Né? Famosa série. Ainda não assisti. A série Adolescência, ela tem, eu não vou dar spoiler, mas ela tem como pano de fundo a juventude. Sim. E a relação da juventude com as redes sociais, basicamente. Mas foi uma explosão. Eu nunca vi uma série assim, eu não me lembro de ter visto uma série que tivesse gerado um tamanho impacto. Eu me lembro, eu fiz uma compilação, eu acho que não tenho toque, mas eu já estou me questionando sobre isso, mas transtorno obsessivo compulsivo. Do mesmo jeito que eu fiz aqui matérias sobre Betsy, fui pegando todas as matérias, eu fiz um levantamento, que hoje em dia com o Google é fácil, né? Sim. De quantas pessoas escreveram, se posicionaram em relação à série. Tem um monte de colunista, de jornalistas, de psiquiatras, de psicólogos, todos dando pitaco sobre a série. E eu acho que, de uma certa forma, talvez o que as pessoas não tenham percebido é que realmente a série é impactante. Uhum. O desfecho é impactante, é muito impactante. Eu acho que quem não viu deve ver. Mas Verei. Eu acho que o que está por trás, o que gerou essa comoção, é a gente ter percebido que a gente não percebia as coisas do mundo atual que a série demonstrou, né? No caso, é uma questão específica de uma família, um grupo de jovens, uma escola,
Mas eu acho que o que mais mexeu conosco foi a gente ver como é que o mundo está assim e a gente não percebeu. Não percebeu na família, não percebeu no colégio, e não percebeu, e continua não percebendo. Eu fui agora, semana passada, saiu uma matéria em que a polícia, se não me engano, de São Paulo, fez um trabalho extraordinário de investigação e descobriu que tinha um grupo que estava se propondo, que já estava planejando tacar fogo numa situação em vivência de rua, né? Sim. Iam tacar fogo, iam transmitir aquilo ao vivo para que todos pudessem ver aquela ação, né? Eu acho que esse tipo de situação mostra que a gente não estava percebendo que não é só o símbolo, a cruz suástica, que tem que nos acordar, né? O sujeito tinha uma coleção de objetos do Hitler dentro de casa. Não é só isso, tem gente que está tomando esses atos, né, de fazer com que uma pessoa se mate na frente das telas, e ali não tem nenhum movimento neonazista, ali é pura e simplesmente um desequilíbrio completo do psique humano, né? Sim. E eu acho que isso é que, de repente, a série mostrou. Quer dizer, existe um nível de relacionamento hoje dentro da humanidade que a gente não percebia. Sim, e é interessante a gente falar sobre isso, porque questão de percepção a gente sempre vai falar de julgamento da realidade. Pelo menos eu sempre gosto de falar quando a gente fala de percepção. Como eu sempre digo, a realidade é um julgamento. Quando eu vou para o cinema, levo minha filha ao cinema para ver algum desenho, alguma coisa, tem uma determinada personagem, ela sai dali achando que é determinada personagem, seja Mulher Maravilha ou alguma super-heroína, seja lá o que for. Mas aí ela desce a escada rolante no meu colo, e aí já vê que não voa, e no máximo pede uma garrafinha, uma blusa, um vestido da personagem, porque a personagem nunca será. Quando a gente está falando de percepção, ela vai percebendo que ela não é personagem. E perceber que alguma coisa está errada vai muito em cima do que a gente considera normal hoje em dia. É normal uma pessoa passar praticamente 1/3 do dia de cabeça baixa olhando para um aparelho telefônico? Não sei. É normal hoje em dia? Deixo aqui a pergunta. É normal uma pessoa que é casada com você não falar absolutamente nada sobre a sua vida financeira? É normal uma pessoa, não importa qual problema ela tenha, recorrer ao cigarro? O que é normal? Qual é essa régua do normal? Porque a régua do normal, na sociedade que a gente está vivendo hoje, aí saindo um pouco aqui o psicólogo entrando no ser humano, eu julgo como uma régua muito errada. Antigamente tinha aquela expressão que hoje em dia não se usa mais, não sei se você vai lembrar, fulano é boa régua, ou seja, fulano tem boas escolhas, sabe o ponto ali de iniciar. Essa boa régua se perdeu. A gente normaliza, além do celular, apagar o seguro. A gente normaliza não sair de noite na rua porque vai ser assaltado. A gente normaliza não ter o direito de ir e vir. A gente normaliza uma pessoa se comunicar mais com uma televisão, com aparelhos, do que com outros seres humanos. E a gente vai normalizando. Vai normalizando 2 horas em transporte público para ir trabalhar, 2 horas em transporte público para voltar para casa. E a gente ou mais. E imagina o quê? Que essas 4 horas de vida estressante, desconfortável, elas não vão ser prejudiciais à nossa saúde? Obviamente vão ser. E um amigo meu, pegando esse seu exemplo, é meu garçom, eu sou boêmio, né, um boteco que eu frequento, ele pegou uma jornada de trabalho, saiu, era um sábado para domingo, ele saiu do trabalho 3 e pouco da manhã, depois de ter chegado às 5, desceu do ônibus lá onde ele mora às 4:30 da manhã, quando desceu foi assaltado. Levaram o celular dele, dinheiro, documento. Ou seja, tem ladrão assaltando trabalhador, né? Sim. E quer dizer, essas pessoas, isso gera estresse também, né? Muito. E eu tenho certeza que quando ele contou isso para alguém, em algum momento alguém falou: é assim mesmo, esse horário é complicado. Como assim é assim mesmo? Eu trabalho o dia inteiro e chega nesse momento e é assim mesmo. Então, quando você traz essa questão de nós não estamos mais percebendo, eu acho que, trazendo um pouco, se você me permitir, um conceito mais técnico, tem um livro muito bom do Kang Lane, Normal e Patológico, que, aliás, quem quer
entender um pouquinho mais do conceito de normalidade de doença, não se entende normalidade de doença sem ler Normal e Patológico de Canguilhem. E quando Depois, na edição do programa, eu vou pegar esse título e vou pegar a imagem e vou jogar no coisa. Por favor, faça isso. A ideia de o normal, quem define é o momento social que a gente vive. Entenda, eu não estou falando do meio social, mas do momento social. E dependendo do momento social, a gente vai identificando algumas coisas como aceitáveis e não aceitáveis. Falando um pouco sobre pandemia, vamos imaginar aqui alguns absurdos que a gente viu durante a pandemia e que foram absolutamente normalizados, porque o momento social Por era exemplo, aquele. dá um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de quando a gente pensa em algumas fotos que eu vi daquelas pessoas com aqueles traços na cabeça, né, aqueles coisas para poder decifrar ali os metros onde poderiam andar. E você entender... Exatamente. Normal e patológico. O normal e o patológico. Perfeito. Muito obrigado aí. Isso, já tá no vídeo. Muito obrigado. Quando a gente fala disso, ou linchamento a pessoas que aconteceu, linchamento a pessoas que espirravam no transporte público, gente, que absurdo é esse? Como assim a gente vai fazer alguma coisa dessa? E, entre outras coisas que a gente viu, que vai me faltar um pouco agora, ou trazendo até um pouco aqui de um ponto de vista, não é pessoal, é extremamente didático, contabilizar, tentar explicar mortes por números. Isso, para mim, é uma das coisas mais improdutivas que eu vi durante a pandemia, porque não se explica mortes por números. A gente está falando de seres humanos. A gente explica mortes por histórias, por contexto, por sentimento. Agora, por números não contabilizam mortos, nunca vão poder contabilizar mortos porque não levam até a gente o sentimento da perda. O que leva o sentimento da perda é a história, o contexto, entre outras coisas. E a gente viu alguns absurdos e ficava aquela tensão, né? Semana passada, ontem foi 800, hoje 815 mortos. Depois 940, desceu para 820, melhorou, não melhorou, foi para 1.000 de novo. Então, essa tensão aí que a gente viu, eu considero isso patológico. A sociedade do espetáculo ali, absolutamente, o número era um espetáculo, tinha uma coisa de se esperar esse número com alguma apreensão ou outra coisa. Ao mesmo tempo que a ausência dos números gerou uma fragilidade do controle, né? Sim. Uma rede de órgãos de comunicação se foi criada justamente para dar visibilidade ao que o Ministério da Saúde não queria dar. Sim, Também é o outro lado da moeda, né? Sim. Você não expor os números, você diminui o contexto, né? Sim. O impacto. A minha questão no ponto de vista dos números era aquela expectativa que era criada e como se aquilo ali fosse... Para mim, no ponto de vista, olha, criamos 4 novas unidades de serviço, estamos sabendo de tal forma de agir do vírus, seria muito mais útil. Sim. Nesse ponto aí, Diga uma realmente... coisa, voltando para a tua atuação, Por agora favor. como técnico, né, lá no seu consultório, como terapeuta, como você lida com alguém que te procure e dizendo o seguinte, olha... Eu perdi o controle. Eu agora estou quase perdendo meu emprego. Enfim, eu perdi toda a minha poupança. Eu perdi minha esposa, que que descobriu que eu acabou descobrindo, né? Porque não pagava o condomínio. Eu sempre paguei, deixei de pagar. O síndico batia lá. Aí ele ele se tocou que sozinho ele não dá conta. Sim. É coisa que, aliás, é o básico do AA, né? A gente precisa de uma força superior. Eu acho que eu já fiz 25 anos de terapia, eu acho que parabéns. O terapeuta, ele, vamos dizer, ele não é essa força superior, mas ele é o ser que vai te ajudar a encontrar essa força superior, né? Sim. Como é que você aborda essa pessoa assim? Como é que seriam no pouco tempo que nos resta, como eu te falei, o tempo passa. Como é que você transforma essa dor e esse sofrimento que o indivíduo te leva, que ele deve ter custado séculos, né, para procurar você, depois de ter perdido tudo, ou quase tudo, e inclusive a própria dignidade, né? Porque a vergonha do sujeito olhar para os filhos e, olha, vou ter que tirar dessa colégio aqui porque eu não tenho mais como pagar, você vai para uma escola pública com sem demérito nenhum para a escola pública, mas o motivo que fez o indivíduo procurar a escola pública foi que ele gastou tudo na Betis.
Como é que você aborda isso? Então, vamos lá. É interessante você me fazer essa pergunta, porque nesses meus 9 anos de carreira, eu nunca recebi... Não, de carreira 12, né? Carreira 12, perfeito, perdão. Eu nunca recebi um adicto dentro do meu consultório dizendo que tinha um problema com adicção. Sempre o problema era outro, no sentido de, não, eu estou com um problema porque eu perdi meu emprego. Aí quando você vai investigar, você percebe que tem um uso de substância ali. Eu estou com um problema porque minha esposa me largou. E quando você vai investigar, você percebe o abuso ali do jogo. Eu estou com um problema porque eu não estou conseguindo colocar as coisas no lugar, estou tendo crise de ansiedade, que esse é realmente o processo da adicção, o processo da doença. Ela esconde ali e fica no mecanismo de negação. Porém, quando chega nessa parte de consciência de morbidade, vamos dizer assim, que é como a gente coloca, consciência de morbidade... Morbidade é doença, né? Doença. É o ponto, assim, ímpar do tratamento, porque quando o sujeito se torna consciente de que qual é a origem do problema e que ele precisa parar com aquilo se ele quiser ter uma vida minimamente saudável, sem o prejuízo que aquilo ali leva até ele, retomando o controle da vida dele, o primeiro ponto que a gente faz é torná-lo consciente dos prejuízos que ele teve ao longo da vida e, principalmente, torná-lo consciente de até onde esses prejuízos podem chegar. Que aí ele começa a ver ali uma perspectiva futuro bastante reduzida, porém o mais importante eu tenho que estar falando com o sujeito. Se eu estiver falando com o sujeito em ativa, ainda em uso da substância, o que eu estou falando vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Por isso que é tão importante você conseguir encontrar esse sujeito em abstinência da substância, para você poder conversar com o sujeito. Que aí alguma coisa fica. Mesmo que ele recaia, que ele volte ao uso, recaída voltar ao uso, ele vai ter alguma coisa ali que ficou. E quando ele voltar, você tem algum trabalho ali para poder ser reconstruído, refeito ou continuado, dependendo do caso. Aí vai depender muito de caso a caso. Mas o primeiro ponto é você torná-lo consciente e, principalmente, nessa tomada de conscientização, essa famosa psicoeducação, é sempre acolhendo, que tem um ser humano ali e mostrar para ele que esse ser humano ele está se perdendo, está se descaracterizando pela sua adicção, que é o que a doença faz, ela descaracteriza. E se me permite ser bem franco aqui com você e como eu falo com os meus pacientes, olha, o ponto final é o que vocês veem domingo à noite sim, domingo à noite não em jornais, que é o sujeito largado às traças numa praça com um cachimbo de crack, com uma carreira de cocaína, com uma injeção na mão, deitado no chão, sem nenhum tipo de constituição ali de sujeito social. Só existe ali o biopsíquico porque o social dele virou a busca pela substância. Sem dente, sem possibilidade de higiene, sem possibilidade de inserção social. O final é aquele. É até ali onde a doença quer levar. Então, quando a gente fala em adicção, é muito importante ser dito, a adicção é uma doença progressiva e que ela vai fazer de tudo para que seu organismo fique cada vez mais dependente da substância e que você deixe de existir. Que quanto mais você existe, menos interessante para a substância. Aquilo que a gente acabou fluindo aqui no meio do programa, que foi, você estava descrevendo que existe a pessoa, existe a doença, e eu disse que a doença pode ser entendida como uma entidade à parte do sujeito, né? Uhum. É uma entidade. Eu me lembro que eu faço um exercício com meus pacientes para parar de fumar. Quando eles estão no processo, eu mando eles pegarem uma folha de papel, botar uma linha de alto a baixo no meio e peço a eles para observarem as falas que vão surgir internas. Então, por exemplo, se numa fala dentro da cabeça dele ou dela vem, vou parar de fumar segunda-feira, ou vou parar de fumar sexta-feira. Sexta-feira eu paro de fumar. Aí, imediatamente, vem uma outra fala, que no caso é a fala, agora eu não tinha usado essa expressão, né? Uhum. Eu usava de anjinho e capetinha. Mas aí vem a fala da entidade doença e diz assim, mas você vai parar numa segunda, numa sexta? Sexta vem fim de semana, você vai sair com os amigos, você vai tomar alguma coisa, para na segunda. E esse tipo de diálogo,
ele acontece de tantas formas e são tantos. Eu estou quase pensando em escrever um livro sobre isso. Aconselho. Eu já pedi os meus pacientes para me liberar. Eu posso escrever sem citar nomes, tipo assim. Ele está com um problema de artéria na perna, já está claudicando, já, é claro que é uma doença arterial periférica, e aí ele fala, aí o lado dele que quer parar de fumar diz, poxa, daqui a pouco eu vou perder a perna. Aí esse outro lado da entidade diz assim, mas quantas pessoas que têm doença arterial e não perdem a perna? Então não exagera. E fica um diálogo como se fossem realmente duas entidades, uma conversando com a outra. Aí o que eu peço aos pacientes? Não tome posição, não tome partido. Você tem que observar os dois lados, porque se você tomar o partido, e normalmente você toma o partido do saudável, né, do anjo, né, do anjo bom, o outro lado vai se fortalecer. Ele, às vezes, essa entidade, vamos chamar assim, ela se aquieta, meu argumento agora, se eu usar meu argumento, ele vai rebater. Aí, daqui a pouco, ele mete uma que você te quebra, entendeu? Sim. É muito interessante essa percepção, e você agora tornou isso muito evidente, né? Já para nós, técnicos, terapeutas, a gente tem que saber que você está falando com uma pessoa, mas que essa pessoa tem uma entidade que está ouvindo tudo que você está falando e que quando acabar a consulta, essa entidade vai tentar derrubar tudo que você disse. Olha, é interessante você falar isso, porque teve uma vez que eu falei uma frase dentro de um congresso sobre suicidologia, que foi os momentos da vida onde nada nos falta, que é na vida uterina, e tinha um estudo na época acho que não me lembro se era da Universidade Sorbonne da França, não vou lembrar aqui muito bem, perdoa a memória os telespectadores, mas tinha um estudo de que a morte ela acontecia em 0,3 segundos e era o momento que nada nos faltava. Você não tem ideia de como eu tive que trabalhar isso com as pessoas que ouviram de, olha, eu não consigo tirar da cabeça esse 0,3 segundos no momento da morte. Que era um estudo que eu levei ali um dado, então é exatamente esse o ponto que você está trazendo. A doença, ela fica escutando. E aí, se você me permite dar uma ampliação maior para esse debate... tem dois mecanismos de defesa, né? Psicólogo de abordagem psicanalítica que sou, dois mecanismos de defesa que sempre chamam muita atenção na adicção, que é a relativização e a negação. Então, essa relativização, ela pega argumentos do terapeuta o tempo inteiro. Mas você não disse na semana passada, na semana retrasada, mas eu ouvi numa postagem de um psicólogo XYZ no YouTube que tal coisa, que isso daqui pode ser bom, que existem quantidades certas de álcool, existem quantidades boas de maconha, que aí, aliás, foi um grande problema para mim quando começaram aqueles outdoors de cannabis é medicina. Gente, que problema, por favor, dentro dos consultórios, porque quando a gente fala que eles pegaram aquilo e começaram a fazer uma relativização. Não, o problema não é a droga, o problema é como eu estou usando. Aí eu falei, você consegue ver que no plano de fundo está por trás eu quero usar de novo? Que é uma das coisas que a gente vê o tempo inteiro, né? Que, aliás, pegando um gancho em cima disso que você falou, uma das coisas que eu percebo muito é que o adicto, ele chega no consultório, às vezes, em algum momento, e fala, olha, eu tentei me matar. Aí eu pergunto, como? Eu ia beber até morrer, eu ia cheirar até morrer, eu ia usar até morrer. Aí eu falo para ele, perceba que por trás disso tem a mensagem, use mais, use mais, use mais. Então não foi uma tentativa de suicídio, foi a doença num estado de êxtase ali, querendo você fazer usar mais e mais e mais e mais e mais e mais. São coisas diferentes ali que estavam acontecendo. Então é muito interessante quando você traz isso, porque pega, assim, argumentos da fala do terapeuta, da fala da família, da fala de todo mundo que quer ajudar, e ela se apropria daquilo de uma forma a levar esse ser humano ao uso, novamente. Nós estamos, infelizmente, em fase de encerramento do programa. Gente, foi rápido. Eu queria fazer uma... Geraldo, vê qual é a posição boa. Acho que essa aí, levanta um pouquinho. Bem. Nação Dopamina, da Anna Lembke, que é uma psiquiatra e professora de medicina
da escola, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Sobe mais, tá? E ela escreveu esse livro, Nação Dopamina, porque o que nós estamos falando sobre a busca por dopamina e outros neurotransmissores, mas dopamina é a mais conhecida, não é só uma questão de pervertidos, né, de pessoas adoecidas, Sim. É a humanidade que está nessa busca. E tem que entender direito como obter dopamina. Não é um mal obter dopamina, é um hormônio que provoca a sensação de bem-estar e alegria. Se você fizer uma boa ação, uma ação coletiva, social, vai gerar dopamina. Se você fizer uma prática desportiva, correr, fizer musculação, vai gerar dopamina. Existem formas da gente aumentar a produção interna de neurotransmissores que não nos farão mal, a não ser que a gente use mal, né? Por o caso da vigorexia, que você Sim. faz ginástica até morrer e acaba fazendo mal a você. Nós temos aqui uns comentários. Aliás, fica o convite aqui para a doutora Ana, vem aqui. Vou ter que trazer ela lá dos Estados Unidos aqui para um sábado à tarde conosco. Nós temos aqui um comentário do Júlio César Mendes, dizendo que o conteúdo do programa foi muito bom. Vários coraçõezinhos aqui da Isabor, me parece isso, Isabor Isa. Isabor. Meu Deus, use mais. Realmente, ele está fazendo referência àquela sua observação da entidade que manda o sujeito usar mais droga, ou mais cigarro, Exatamente. Ou, enfim, né, apostar mais e Sim. tudo mais, porque a entidade se satisfaz, né? Sim. Qualquer semelhança com o capeta, ela não é tão desconexa da realidade. Sim. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa e eu queria que você encerrasse o programa. Eu te agradeço a presença e gostaria que você encerrasse o programa uma mensagem para quem hoje não procurou terapeuta nenhum, que está se afundando, seja no tigrinho, ou na oncinha, ou no leãozinho. E qual seria a recomendação que você faria agora em 1 minuto e meio? Ótimo. A minha primeira recomendação é: a doença sempre vai querer te dar a sensação de controle, de que você consegue sozinho. Então, a primeira coisa é procure ajuda. E procure ajuda especializada de um profissional. E depois disso, tente refazer, na medida do possível, os seus vínculos sociais. Porque é o que a doença mais busca, é destruir toda a possibilidade de vínculo social que você tem e fazer você achar que consegue sozinho. A gente aceita que o nosso coração adoeça, a gente aceita que o nosso estômago adoeça, a gente aceita que o nosso pé adoeça, a gente aceita uma dor no joelho e fala com muita naturalidade, mas a gente faz uma sensação de demonização quando o nosso cérebro adoece. Ele tem o direito de adoecer, absolutamente. As nossas vontades, as nossas escolhas, o nosso cognitivo, ele tem o direito de estar mal, de não estar em posse de todas as suas faculdades mentais e principalmente de perder um pouco da sua capacidade de estar ali. Então, se você está entendendo que está adoecendo, por favor, dê o direito do seu cérebro de adoecer e leve ele até uma pessoa que pode ajudar. Um profissional de psicologia, um profissional de psiquiatria, um grupo anônimo. Dê o primeiro passo, mesmo que esse passo não seja o melhor, é muito mais importante que você dê o primeiro e mostre para a doença que eu quero viver. Porque entendo, o seu corpo ele é preparado para isso. Muito obrigado. Sérgio Davi, eu e Geraldo é que te agradecemos. Gente, que alegria, né? Espero ter sido útil. Espero que você volte aqui, já estamos pensando nisso, de repente em julho vamos fazer um outro programa sobre uma outra área da questão da saúde mental. Tá, muito Grande obrigado. Abraço. Obrigado, Geraldo. Tchau, tchau. Obrigado. Os ouvintes, divulguem o programa, por favor. Tchau, tchau.